Queridos, boa noite. Passando por aqui porque quero compartilhar com vocês uma live curtinha com uma querida amiga chamada Isabel. Isabel é terapeuta EFT e eu encontrei ela num momento muito especial. Deus nos uniu e a gente tem feito uma trajetória juntas. E ela escreveu um texto muito forte que me marcou e eu queria que ela falasse um pouquinho com a gente sobre esse texto. Tá aqui, Isabel. Agora, vamos lá, é a primeira live que eu faço que eu coordeno, então deixa eu ver aqui como é que eu convido a Isabel. E agora, Isabel, vamos esperar ela entrar. E eu queria que ela dividisse com a gente, compartilhasse um pouco o que ela... Oi, Isabel, seja bem-vinda. Boa noite, querida. Boa noite. Boa noite, Inês. Gratidão, gratidão pelo convite, por essa conversa libertadora. Gratidão por você ter aceito, né? Vamos falar sobre esse tema liberdade. Sônia, seja bem-vinda. Vamos falar sobre esse tema liberdade, né? Rapidamente, fazer uma live bem breve, bem compacta. Eu queria que você compartilhasse um pouco, Isabel, sobre esse texto que você compartilhou com a gente, né? Foi um texto para mim muito impactante. Eu li hoje em João, bem-vindo Cássia, bem-vinda Liliane, sobre João 8,36, que diz assim, olha, se o Filho os libertar, Jesus falando, vocês verdadeiramente serão livres. E orando sobre esse texto, fica claro que eu entendi claramente, aqui nós vemos intrinsecamente relacionamento. É Jesus falando sobre o Pai. Bem-vinda, Neuza. Jesus falando sobre o Pai. Né? Jesus se referindo ao relacionamento dele com o Pai e falando, eu como filho, porque eu tenho esse meu relacionamento com o Pai, se eu libertar vocês, vocês serão livres. Mas aqui a gente vê relacionamento, o relacionamento de Deus Pai com Deus Filho, onde Deus Filho é altamente nutrido. Takara, seja bem-vindo, Márcia. Altamente nutrido, o filho é nutrido e por isso ele nos leva à liberdade. Então, relacionamentos nutritivos, saudáveis, que levam à liberdade. A liberdade ela é constituída de relacionamentos saudáveis e nutritivos. E aqui Jesus põe o relacionamento como Deus Pai, como exemplo primário de saúde. Paula, bem-vinda. Vamos lá, eu queria ouvir de você um pouco, Isabel, sobre isso. Sim, o texto, na verdade, não é meu, ele só foi compartilhado ali, mas é um momento oportuno, 7 de setembro, onde a gente, às vezes, conduz um pouco o discurso relacionado às escolhas dos outros, ou às escolhas do país, ou às escolhas coletivas, e aí vem prós e contras, né? Aí vem algoz e vítimas, enfim, sempre, né? Esse olhar político-social. E O diante de apontar um do olhar, dedo, né, Isabel? é isso aí, e diante de um olhar terapêutico, a gente tem uma outra postura, ou a gente tenta, né? Claro que não somos santas, o que a gente verbaliza é porque a gente vai tentando, né, construir, tornar-se verdade dentro de nós, primeiramente. Mas nesse processo terapêutico, a gente entende que tudo que me incomoda, tudo que o outro faz e que me incomoda, é porque há essa dor, há essa ferida aberta, sangrando ainda dentro de Perfeito. mim. Então, nesse olhar de corresponsabilidade, tudo que vem no meu campo vibracional, tudo que vem na minha aura ou no meu campo perceptivo, seja ele pelos olhos, ouvidos, sensações, enfim, sentimentos, emoções, é porque de alguma forma ele precisa chegar e eu preciso olhar. E se eu olho para ele, é justamente, né, o que eu disse antes, uma ferida que está latente, que está aberta. Então, é mais do que apontar o dedo para o outro, que há sim, poderá sim, haver ali um equívoco ou coisa parecida, mas isso não compete a mim, não compete a nós. Digamos que não está no meu campo, a escolha do outro Isso. não está no meu campo. Dentro desse Perfeito. processo da autorresponsabilidade, eu só consigo olhar para o meu campo e entender o que pode ser mudado daqui para dentro, porque daqui para fora eu não tenho muito acesso. E às vezes a gente passa a vida brigando com situações que são daqui para fora, com situações planetárias, com situações do país, com situações políticas. Esse olhar político ele é muito confuso, ele é muito complexo, porque envolve muito empatia, simpatia e antipatia. Nós brasileiros também não temos muito esse olhar filosófico, sociológico, político. Então a gente vai muito por essas questões de simpatia, de antipatia,
se eu sou favorecido, se eu não sou favorecido. Então, é muito difícil a gente manter um diálogo e encontrar a verdade nessas questões políticas. Então, por isso esse texto veio a calhar hoje, muito enriquecedor. Quero agradecer a Ângela também, nossa colega terapeuta de EFT, que postou ali, que nos trouxe essa reflexão, de que realmente no que eu posso tocar, no que compete a mim, ou no que eu alcanço para alguma mudança. Adianta eu ficar gastando saliva, gastando energia, gastando preocupação, gastando ansiedade, gastando estresse com situações do meu cotidiano que eu não alcanço, que não está no meu campo, que não faz a mínima diferença se eu gasto saliva ou não. Agora, aquilo que está no meu campo vibracional, aquilo eu tenho corresponsabilidade. Não só sou responsável, mas também posso alterar, posso mudar. Porque se está no meu campo, eu consigo alcançar. Então, esse olhar, aquilo que me incomoda, nós temos uma ferramenta fortíssima que é a EFT, né, Inês? Você também, uma terapia de mão cheia da EFT. Então, bom, aquilo que me incomoda, né, o que está me irritando hoje, seja do país, seja da minha família, seja do mundo, seja meus pensamentos, sentimentos, enfim, nesse campo que pertence a mim, o que me incomoda, e ir limpando, ir restaurando essas feridas que às vezes são minhas, às vezes são dos meus antepassados, às vezes são da história, às vezes são do inconsciente coletivo, que é muito forte também. A epigenética está aí com muito gás, com muita força para nos comprovar o quanto nós herdamos mais do que DNA no sangue, é muito mais forte pensamentos, sentimentos, vibrações, energias, experiências vividas, traumas vividos, e a gente acaba herdando por esse inconsciente coletivo. Então, às vezes, nós temos um pensar que nem é nosso e que causa dor e que nos incomoda. Então, esse processo de limpeza, de restauração que consegue nos levar até o perdão, por exemplo, né, Inês? Perfeito, perdão. Você tocou no ponto-chave, né? Para a gente poder ter vida e uma vida plena e trabalhar dentro desse campo que nos é dado, essa autorização que Deus nos dá, esse campo que é nosso pessoal, a gente precisa trabalhar o perdão. Porque muitas vezes, quando a gente aponta para o outro, exatamente conforme você falou, como o texto fala, né? É interessante, eu estou apontando para o outro porque o outro está mexendo em algo que incomoda em mim. Porque em mim tem uma ferida aberta ou semi-aberta, ou tem uma machucadura. Uma vez que eu trabalho essa machucadura em mim, eu consigo lidar com o outro de uma forma bem mais benigna, eu consigo dar ao outro o benefício da dúvida, eu consigo até mesmo entender a dor do outro e me posicionar de forma positiva em relação àquele momento do outro, aquela interação com o outro. Né? E para que a gente possa ter essa interação saudável, o perdão é uma chave. O perdão é a chave de uma vida plena. Porque o fato é, as pessoas à volta, elas vão nos machucar. Porque elas se automachucam, elas nos machucam. Nós também, muitas vezes, nos automachucamos e machucamos o próximo. Na verdade, não tem como machucar o próximo sem primeiro a gente se automachucar, né? E na hora que a gente ativa o perdão e a gente cria redes neurais de um perdão automático, redes neurais de perdão, mas redes neurais automáticas, porque a gente forma as sinapses, né, no nosso cérebro, mas uma vez que a gente continua usando essas mesmas sinapses, uma vez após a outra, elas se tornam automáticas, né? E a rede automática do perdão é uma das coisas que mais nos leva a ter uma vida em plenitude, porque a gente não vive numa montanha-russa entre me machucaram, eu estou ferido, e eu machucaram, não. Eu simplesmente, no perdão, a pessoa vem e machuca, e aquilo ou não entra, ou eu consigo fazer escorrer, né? Ou entra, machuca um pouquinho, eu vou lá rapidamente, curo, e eu pago o mal com o bem. Eu devolvo aquela dor que a pessoa me causou e fazendo um benefício para a pessoa construtivo, algo construtivo. Porque, assim, é interessante, né, Isabel, dizer que como é que Deus nos atrai? Deus nos atrai com cordas humanas de amor. Então, é o amor de Deus em mim e em você, que quando a gente recebe esse amor, transborda, é isso que vai levar a um constrangimento do próximo, a esse mesmo amor. E esse amor, essa energia do amor edifica, constrói, é uma energia absolutamente construtiva, né? E é interessante que quando Jesus fala sobre o perdão, ele fala assim, olha, vocês devem perdoar 70 vezes 7. 7 é o número da plenitude, né? Hoje é o dia 7, é um dia tão apropriado para falar sobre isso. Liberdade e perdão caminham juntos. Olha o que Jesus falou, 70 vezes 7.
Sabe o que Jesus estava fazendo? Na hora que ele fala 70, ele estava indo para o coletivo do povo judeu, jogando a memória dele, justamente em termos de epigenética, né? E de genes, a memória dele estava jogando lá para a Babilônia, para o exílio de 70 anos. Dizendo para eles, vocês foram tirados ali do exílio de 70 anos, vocês foram perdoados, vocês voltaram para a terra de vocês, teve um novo começo para vocês. Então, presta atenção, é 70 plenitude vezes 7. Vocês foram tirados do cativeiro, do exílio. Da mesma forma, tire a pessoa do exílio dela no que depender de você. Não permita que a pessoa continue no exílio dela. Não permita que a pessoa continue na prisão que ela mesma se colocou ou que ela está. Às vezes querendo, às vezes sem querer. No que depender de você, 70 vezes 7 de perdão. Então você interage e você paga o mal com o bem. E você vence o mal com o bem. E com isso nós criamos um ambiente de restauração, um ambiente nutritivo, de acolhimento e de restauração, onde a liberdade se manifesta. Porque a liberdade só se manifesta na verdade. Ela só se manifesta na justiça, né? E a justiça é, primeiro a gente recebe gratuitamente de Deus o amor dele, a restauração dele, e depois a gente transborda esse amor e restauração, né? É isso aí. E você falou bem também hoje de manhã a questão de setembro, né? Tempos atrás, setembro era o mês 7, por isso Exatamente. setembro, né? Setembro. E foram incluídos 2 meses, né? Isso. Isso. Então, olha só, dia 7 de setembro, dos 7 tempos atrás, e 2021, que é 3 vezes 7. Então, olha isso. Essa dimensão, esse número 7, né, que é poderoso também na numerologia. Mas o que eu queria trazer... Numerologia bíblica, sim. E é interessante, Isabel, que hoje de manhã nós fizemos, a Bela e eu fizemos uma live no CEF, às 7 horas da manhã, falando sobre o ciclo dos 7. Bíblico, o que Deus fala sobre os vários ciclos que Deus criou dos 7, da nossa bioquímica, no universo, enfim, na contagem dos nossos dias, vários ciclos dos 7. E quando a gente montou essa live, a gente não se deu conta em momento algum que era 7 horas da manhã, do dia 7 do mês 7, setembro, e o embro de embrião, né? É o embrião do meio do semestre, é o embrião do metade do ano para cima, um novo começo na metade do ano, né? 21, 3 vezes 7, a gente não se deu conta, é fortíssimo isso, né? Um dia, eu creio que é um dia do marco da nossa vida, é um marco, né? Esse é um dia de marco. E nessa dimensão do perdão, Inês, é muito forte essa questão assim, o outro me fere se eu permito, se eu sou, eu vou dizer uma palavra que não está na língua portuguesa, mas não tem outra para expressar. Se eu estou ferível, se eu estou machucado, né? Então, se eu me abro, se eu permito, se eu dou essa autoridade para o outro, ele me fere. Senão, ele não me fere. Então, na verdade, geralmente é inconsciente essa dimensão, porque se a gente vai ver, o outro não tem intenção de ferir, o outro tem intenção de defender a sua ideia, de defender a sua dor, às vezes, né? De defender a sua posição, de querer que seja aceito, de querer ser amado, de querer ser acolhido, de querer ser visto como inteligente, como capaz, enfim. E no nosso processo cultural, às vezes, admitir que eu estou errado ou que eu penso diferente, enfim, mexe com questões de baixa estima, mexe com questões de rejeição, né? Então, em geral, se a gente vai ver conscientemente, a gente não tem intenção de ferir e também a gente não tem intenção de ser ferido, mas a gente se permite. Nessa dimensão de eu não olhar para a minha ferida e de eu colocar a responsabilidade sobre o outro, eu acabo permitindo, eu acabo dando para o outro a autoridade. Então, é a palavra dele que me fere, eu dei essa autoridade, porque a palavra do outro, ela não tem condições de entrar em mim, ao menos que eu permita. Ela não tem condições de bater em mim e machucar, ao menos que ela bate e não volta, né? Ao menos que é justamente a ferida ali dentro e que é um enfiar o dedo nessa ferida com a fala do outro. Então, de novo, é a minha mente, de novo é o poder que eu concedo para o outro, de novo é a autorresponsabilidade que eu concedo para o outro em vez de olhar para mim. E aí, nessa dimensão, às vezes, esses dias uma colega minha, uma cliente minha até comentou, Isa, mas não é tão egoísta olhar para a gente o tempo todo? Nessa dimensão afetiva de relacionamento, né, Inês? O centro do relacionamento sou eu. Sempre. Então, sempre. se esse eu...
Se esse eu está curado, se esse eu fez uma experiência de amor alicerçada, ou não só, eu vejo que é escolha, Inês. Se esse eu escolhe olhar para as experiências de amor, porque quem é que não teve experiência de dor? Quem é que não teve experiência de rejeição? Quem é que não Yes. carrega É, no seu DNA profundas dores dos antepassados? Todos nós. exatamente. Só que eu vejo que é uma escolha eu olhar e ser grata e vibrar Yes. nas experiências de amor. Eu Isso, escolho olhar para minha mãe quando ela foi amorosa comigo e não quando isso, ela me bateu, quando ela me deu isso. chinelada, quando ela me humilhou. É uma Uma escolha, e é uma escolha. escolha onde? Dentro da minha mente, de novo no Isso. campo que eu Perfeito, consigo perfeito. administrar, que está ao meu alcance, né, Inês? Perfeito, perfeito, perfeito. Excelente. Isabel, deixa eu dar um oi para todo mundo aqui que a gente não deu ainda. Neuza, boa noite, bem-vinda. Paula, Isabel Colombini, bem-vinda. Davi, bem-vindo. Eleusa, Sumorais, bem-vindos. Bem-vinda, querida. É exatamente isso, Isabel, que você falou, exatamente isso. É interessante, eu tenho um exemplo muito claro disso na minha vida, vou aqui me expor publicamente, uma realidade minha, né? Antes de ter um encontro com Jesus, eu era muito soberba, eu era muito arrogante, enfim, diversos fatores me levaram a isso, né? E aí eu era assim, e aí eu conheci Jesus. E aí o amor de Jesus me constrangeu a tal ponto que eu fui deixando de ser arrogante, né? E fui me tornando quebrantada e humilde. Mas as pessoas que quando eram arrogantes comigo, eu via alguém arrogante, me machucava, me feria tanto. E eu falava, meu Deus, eu fui assim. E como dói, né? Interagir com uma pessoa assim. Toda vez que eu tinha que interagir com uma pessoa assim, eu me sentia altamente ferida. E aí eu fui orar, fui buscar a Deus. Eu falei, Senhor, me explica por que eu fico tão ferida assim, não é possível, né? E volta e meio esbarrava em alguém arrogante, né? E aí Deus me explicou que a pessoa arrogante nada mais é do que uma pessoa insegura, profundamente insegura. Então ela se sente na balança lá embaixo. Então, para ela não se sentir tão lá embaixo, ela se põe lá em cima para ela diminuir o outro. Mas quando a gente diminui, assim, se eu estou aqui, se eu acho que eu não posso crescer, eu tento abaixar o outro, porque aí, comparativamente, eu fico mais alta, entendeu? Então, uma forma Uhum. de se sentir um pouco menos baixa é abaixar o outro, que nada mais é que isso é arrogância. A arrogância é abaixar o outro. Por quê? Isso Pela aí. incapacidade que a pessoa sente dela crescer por ela mesma. E esse princípio de comparação, né? Esse princípio de comparação é maligno. Por quê? Porque todos nós temos uma íris do olho único, um DNA único, todos nós somos únicos, cada um é absolutamente especial e único. Na hora que a gente entra no sistema de comparação, a gente entra no sistema de falimento. Necessariamente, a gente vai se sentir mal nessa comparação, porque nunca ninguém vai ser igual a ninguém. Valéria, bem-vinda, querida. Nunca ninguém vai ser igual a ninguém. É muito interessante a gente aprender um com o outro. Absolutamente, nós somos complementares. Né? Um corpo é complementar. Já pensou se o cotovelo falar assim, eu não quero estar aqui, que coisa chata estar aqui. Olha aqui o ombro aparece bem mais, eu quero o seu ombro. Mas escuta, sem cotovelo, a gente não ia usar a mão. Olha só a perda que o corpo todo teria. Nós funcionamos como um corpo, a raça humana como um todo. Né? Então, voltando ao ponto, quando a gente é soberba, a gente só. Quando uma pessoa é soberba por causa desse sentimento de inferioridade profundo e essa tentativa de abaixar o outro para se sentir menos pequeno. E aí Deus perguntou para mim, não é assim que você era assim? É exatamente assim, quando eu deixei de ser insegura, quando eu passei a me sentir amada, realmente sólida em Deus, eu deixei de ser arrogante. Então Deus me falou assim, tenha misericórdia de quem é arrogante e soberbo. Ame, porque você já esteve nessa posição, você sabe quão doloroso é estar nessa posição. Então você ame. Isabel, A você gente vai criando acredita? a gente vai criando camadas, né, Inês? Camadas para se autoproteger. Na verdade, a Isso, arrogância a gente não quer ser ferida. Provavelmente, as pessoas arrogantes são pessoas que sofreram muito e que não souberam isso, administrar esses sofrimentos. Então, a gente acaba colocando camada uma em cima da outra para se isso, autoproteger. E aí a isso. gente fica, né, distante, acima ou abaixo, enfim, esse processo de E tem esse comparação. processo de comparação, tentar diminuir o outro. E então eu É. entendi que o meu papel na vida dessas pessoas era amar elas. Então, a partir desse momento, Isabel, literalmente eu passei a amar essas pessoas. Então, se aproximava uma pessoa arrogante de mim, eu passei a amar. Bem-vindo, escola. Não consigo ler tudo. Bem-vindo. Moranguinho. Hã?
Meu moranguinho. Meu moranguinho. Ah, escola Meu Moranguinho, que Isso, lindo. é aqui Bem-vinda, da minha Joyce, cidade. bem-vinda. E, Joyce. então, assim, eu aprendi a amar essas pessoas realmente, sabe? E olhar e ter misericórdia. Por quê? Porque é uma pessoa que nem você falou, que está em dor. Passou muitas dores, que criou essas camadas para se proteger e inconscientemente levar o outro a diminuir para se sentir menos pequeno. Então, eu passei a amar. E quando eu passei a amar, não me incomodou mais a arrogância. Então, quando uma pessoa arrogante chega em mim, eu imediatamente eu libero, porque eu criei vias automáticas do amor, eu criei vias para amar essas pessoas. Então, eu já olho, meus olhos já brilham. E eu amo essas pessoas. Porque um A tua dia... mente não permite que eles te firam mais, né? Na verdade, tu não permite que a atitude do outro Zero tenha esse ferimento, porque... poder de te ferir. Exatamente, inclusive eu me olho e me vejo como eu era e como Deus me resgatou e me restaurou, me dando amor e segurança. Então, hoje, meu papel é ser instrumento de amor e segurança para essas pessoas. Então, assim, como que a mudança do nosso mindset, bem-vinda, Fátima, a mudança do nosso mindset, como que muda as nossas emoções completamente. E a gente para completamente de ser ferido, porque não existe autorização de ferir, pelo contrário, é uma pessoa que está ali para eu amar essa pessoa, né? Isso aí. E é bem importante essa conexão com a fonte, Inês. Que, ok, nós chamamos de Deus, né, por conta dessa nossa religiosidade, mas, enfim, cada um chama do nome que quer. Parece que suaviza o coração e suaviza os problemas da vida, quando a gente lembra que a gente veio de uma fonte muito mais poderosa que nós, que é uma fonte que tudo criou, que tudo vê, que tudo ama, que é uma fonte que... Criador do universo, nosso Pai eterno. Que quer plenitude, que quer prosperidade, que quer saúde, que quer bem-estar, que quer perdão. É uma fonte que contém tudo isso. Então, se a gente lembra de que a gente veio dessa fonte, que a gente é imagem e semelhança dessa fonte, e a gente consegue, de alguma forma, cada um do seu jeito, se manter conectado a essa fonte, também é mais fácil a gente superar, não dar muita atenção para as feridas que os outros possam causar ou para as atitudes dos outros que não são muito compatíveis com as nossas. Inês, eu gostaria de compartilhar um mantra que eu uso muito, que eu ensino para as minhas clientes, que é o Ho Oponopono. Porque justamente o Ho Oponopono é um mantra milenar que é constituído de 4 frases poderosas, né? 4 chaves, que é sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. São essas 4 frases só. Eu repito muito esse mantra dentro de mim, porque na verdade é um mantra poderoso que cura a mim e cura os meus antepassados. Então, sinto muito, por favor me perdoe, o jeito que foi com os meus antepassados, o jeito que foi com o Brasil, o jeito que foi com a nossa nação, o jeito que foi com os compatriotas desde 199 anos atrás, quem que veio aqui, quem que foi resgatado para vir para cá, né? Naquela dimensão histórica, ou tu te mantém preso, ou tu vai lá para a nova pátria. Então, o que que nós acolhemos desde o início aqui na nossa história, né? Isso, então, foi uma história muito dolorida desde o início. Quem são essas pessoas que vieram habitar aqui no começo e que nós, sem saber, sem querer, sem ter consciência, nós acolhemos? E a nossa nação é fruto de tudo isso. Então, sinto muito, por favor, me perdoe por toda essa dor, por toda essa nhaca que, de repente, o Brasil começou no seu alicerce. Mas o que eu observo? Que a cada geração que passa, a gente vai melhorando. Eu sou uma defensora da bandeira das gerações. Nós somos transformadores de ambiente, né? Quando Deus cria cada um de nós. Quando Deus cria isso aí, a gente vai observar, né? Nossos avós, nossos pais, nós já somos melhorados. Eu observo os meus pequenos, a Raquel com 5, o Dani com 14. Meu Deus, o quanto eles não dão baile de corresponsabilidade, de consciência, de afeto, de não dar bola para coisas que não servem para nada na vida, de dar importância para coisas que realmente são importantes para a vida. Então, eu observo que as gerações vêm se modificando, mas provavelmente é por conta desse caminho de libertação que na teia do universo a gente vai trilhando e emanando, né, Inês? Isso, porque na verdade, assim, o alvo do nosso Criador, do nosso Pai eterno, é que a gente possa realmente receber dele como fonte e melhorar. Então, nossos filhos, que a gente põe nossos filhos sobre os nossos ombros, que nossos filhos não tenham que passar pelas dores que a gente passou. Né? E se a gente olhar para trás, olhar realmente com um olhar desprovido desse dedo que aponta, que a gente falou desde o início, esse olhar que se autorresponsabiliza, a gente vai ver que nossos pais, eles também, de alguma forma, melhoraram aquilo que eles receberam.
perceberam, né? Então, é nessa progressão que a gente vai mudando o ambiente como um todo, né? Nesse olhar benigno para o outro e nesse assumir a nossa responsabilidade e cuidar do nosso campo, cuidar daquilo que a gente pode fazer e das nossas decisões, né? E das nossas ações. É verdade, É Inês. isso. Nossa, gratidão. Querida, que Gratidão. delícia. A gente nem vê Queridas, passar o tempo, né? delícia estar com vocês. Deixa eu ver quem a gente não cumprimentou aqui. Valéria, Alessandra, bem-vindas, queridas. Energias Libertas. O Matheus, nosso colega Fátima, da IAPT, Energias Libertas. isso. Muito bem-vindas, Que queridos. bom. Uma alegria estar com vocês aqui. É isso, a gente queria fazer uma live breve. Vamos concluir nossa live aqui, dia de liberdade do nosso país, dia da independência do nosso país, independência baseado nesse ciclo do 7 da plenitude, nesse ciclo do perdão, de um perdão completo, né? Eu amo porque eu sou amada pelo Criador do universo, então eu posso sim transbordar esse amor para todos à volta, e eu venço sim, devolvendo o mal que muitas vezes me chega como mal, como bem, mas reconhecendo que esse mal, uma vez que eu trato o que está aqui dentro, muitas vezes ele deixa até de ser mal, conforme eu dei, né? Um exemplo muito prático, Isabel falou, e eu dei meu exemplo prático em relação à arrogância. Para mim, deixou de ser mal. Quando chega alguém comigo que me trata mesmo a mim de forma arrogância, eu amo essa pessoa, porque eu entendo a dor dela, eu entendo isso que a Isabel falou, dessas camadas que ela criou para se proteger, eu entendo dessa insegurança e eu sinto junto com ela a dor dela. A partir daí eu posso amar e eu crio relacionamentos construtivos e você pode fazer o mesmo. Cada um de nós podemos fazer o mesmo. Não só nessa área da arrogância, em qualquer outra área, né? Então, a chave está aqui com a gente, não é isso, Isabel? Autorresponsabilidade. Isso aí. E hoje, 7 de setembro, o convite que a gente faz também para o pessoal, né, Inês? Como o universo é sábio, a gente acaba vibrando numa dimensão e a gente acaba atraindo mais do mesmo, porque é o que a gente emana para o universo, né? E a gente acaba atraindo mais do mesmo. Então, o convite hoje é de olhar para a nossa nação com gratidão por aquilo que somos gratos. Claro que a nossa tendência é xingar, é esbravejar, é julgar aquilo que é do outro, mas, de novo, o que é do outro não está no meu campo, não vai ajudar a minha saliva jogada fora, não vai ajudar em nada, mas vai ajudar no meu campo vibracional, vai ajudar se eu entro numa dimensão de gratidão. Eu morei fora do país, tu também, né, Inês? Então a gente sabe o que é morar em outras nações, o que é você se sentir estrangeiro, o que é você se sentir extracomunitário lá na Europa. Então, por mais que o Brasil não é perfeito, nenhum lugar é perfeito, mas aqui é o nosso chão, aqui é a terra que nos dá o chão. Bem ou mal, é aqui que a gente consegue o cuidado com a nossa família, é aqui que a gente consegue o nosso sustento, é aqui que a gente é olhado, né? É aqui que a gente tem alguns direitos, porque lá fora a gente não tem direito nenhum, porque a gente é estrangeiro. Então, olhar para a nossa nação, tentar deixar de lado um pouquinho aquilo que não nos agrada muito, e hoje somar esforços para a gente olhar para a nossa nação por aquilo que a gente é grata. E no nosso coração agradecer aquilo que nos faz bem. Agradecer a liberdade que temos no Brasil, não entrando em tanta discussão se a liberdade é a liberdade mesmo, se é camuflada, enfim, né? A verdade ali muita gente não sabe, mas eu posso sair da minha casa, eu posso buscar o meu trabalho, eu posso buscar o alimento para minha família, eu posso buscar minha casa para morar, seja alugada, seja casa minha, enfim. A gente tem alguns processos energéticos que no Brasil a gente consegue fazer. E isso é uma bênção, isso é luz. Então, assim, não é o melhor lugar do mundo, porque aqui nenhum lugar na Terra é o melhor lugar do mundo, porque é aqui que a gente vive, né? Os nossos karmas, os nossos processos de autorregeneração, de se melhorar, né? É aqui que a gente vive isso. Mas tem coisas, sim, que nos regenera, tem coisas que nos exalta, tem coisas que nos alegra, tem coisas que nos cicatriza. Então, olhar um pouco para essas coisas do que o Brasil é para nós. É isso. Isso. Eu acho que a gente fechou com chave de ouro, Isabel, nossa live. Gratidão. Gratidão é uma das grandes chaves que Deus, nosso Criador, nosso Pai Eterno, nos dá. Gratidão. Se todos nós pudéssemos olhar pontos de gratidão em relação ao nosso país, falando em 7 de setembro, e realmente focar o nosso coração, focar o nosso ambiente nisso, o nosso ambiente muda. E nosso ambiente mudando, o ambiente de todos à volta vai mudando proporcionalmente, né? Que a gratidão possa ser ativada dentro de cada um de nós nessa noite. Que o teu coração vibre com gratidão.
Foque em tudo de bom que você tem, tudo de bom que essa nação tem nos dado. E nós somos essa nação. Nós juntos construímos essa nação. Se cada um de nós ativar o bem, essa nação se enche do bem, que é isso que a gente quer, não é? Isso aí. Amém, Gratidão, né? querida. Boa noite a Um todos. beijo no seu Obrigada. coração. Beijo, Sabe onde me beijo. achar? Isso, Boa estamos juntas. semana, ou bom resto de Boa semana a semana. todos. Obrigada, Tchau, queridos. gente. Tchau, gente. Gratidão. Gratidão.